Fala YouTube, aqui é o Clone RPG trazendo um vídeo sobre o mangá Califor. Eu li 3 volumes do mangá Califor e vou falar do que eu achei. Bem, pra quem não conhece, o mangá Califor é um mangá de tormenta. No caso, ele conta a história da queda da cidade de Califor, né, que tem lá no cenário, e lá fala, né, que era uma cidade governada pelos humanos. E aí a Aliança Negra fez uma guerra nessa cidade, né, um cerco, que acabou tomando essa cidade para a Aliança Negra, que é uma aliança composta por goblinoides, como goblins, bugbears, hobgoblins, também tem ogros e orcs no meio disso aí também. E aí eles tomaram o lugar, né, essa cidade para eles agora, né, que era uma cidade que fazia fronteira com 2 continentes, né, que era Lemnor e Arton. E aí, né, que agora com a tomada dos goblinoides, se tornou a cidade dos goblinoides, né. Então, tipo, meio que permitindo que qualquer criatura, assim, né, de Lemnor pudesse ir para Arton de boa, né, porque essa cidade servia como proteção, né. Outrora era para impedir que a galera de Arton fosse para Lemnor, aí depois virou o contrário. E agora, né, já sabe como que tá. E vou falar disso. Bem, a primeira experiência que eu tenho, vou falar em ordem, né? Lembrando que esse vídeo tem spoiler dos 3 volumes. Vou falar em ordem do primeiro volume do Califor. Esse volume, né, quando eu vi, eu fiquei muito intrigado, né? Porque quando eu comecei a jogar Tormenta RPG, no caso, a primeira campanha foi baseada na Aliança Negra, a Vingança Élfica. Então, quando eu vi isso aqui, pô, isso aqui vai contar mais sobre a Aliança Negra. E também vai falar sobre a queda de Califor, que é um dos grandes eventos da história de Tormenta, é a queda de Califor. Eu comprei na época, não vou me lembrar qual foi o ano, mas se eu tiver correto, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ele é de 2016, esse primeiro volume aqui. Eu não lembro quando eu comprei, eu acho que eu comprei ele em 2018, 2017, por aí. Eu comprei esse aqui. E aí, né, Tormenta passou por bastante tempo onde o que acontecia? Eles lançavam alguns mangás, HQs, né, de Tormenta, lançava e depois ficava muito tempo sem lançar. Normalmente a gente já que tinha sido cancelado, né, porque aquela época a Jambô não era tão grande assim. Era já uma grande editora de RPG, mas não comparado aos dias de hoje, né, depois do sucesso do Tormenta 20, Ordem Paranormal, Lenda de Gunner, etc. E aí eu fiquei muito triste sabendo que não tinha mais continuação, mais capítulos. E aí, com o caso da Dragão Brasil e o sucesso de Tormenta 20, e começaram a relançar o mangá Califor, né, lançando um capítulo para cada edição da revista, né, e aí quem assinava a revista digital tinha os capítulos digitais para poder ler. E não só, como também trocaram, né, a questão do roteirista, que é o J.M. Trevisan, colocaram para ser o roteirista. Além do artista, também é o roteirista, que é o Ricardo Demango, que é um cara, um artista fenomenal. Ele já fez diversos mangás famosos já, tanto Califor, também pegou para fazer o LED, depois que o autor veio a falecer. Fez o Monster Odyssey, junto com o editor lá do Narrativando, né? E aí, então, esse cara sabe fazer mangás, o cara sabe, o cara é férreo. Tem outros também que ele já fez, tem um de Garotas Mágicas, tem bastante. Não só isso, como também ele é um artista de comissão lá do Twitter, Instagram e Facebook, né? Que faz artes belíssimas. E também, se você for ver os livros de Tormenta 20, tem bastante arte dele, né? Aí a gente acompanha esse cara aqui, que é o protagonista da história, que ele, cara, eu acho que é um dos protagonistas que mais leva porrada, assim, que eu já vi, cara. Ceia compete, assim, pra ver quem que toma mais porrada, tá? Bem, a história se passa, como eu falei, antes da queda de Califor, e aí mostra, né, ele lá fazendo parte de uma caravana que tá indo pra Califor. Ele viu coisas terríveis da Aliança Negra, porque nessa época a Aliança Negra era apenas um mito, né, alguns acreditavam, outros não. E aí ele acreditava, porque ele viu de frente o que é a Aliança Negra. E aí, né, esse aqui é o protagonista, Hadar, e aí ele conhece esse outro personagem, né, que ele é um cara de gente boa, simpático, mas depois a gente descobre que ele é um devoto de Kim. Então, quando ele entra em batalha, ele entra em uma fúria frenética e sai arregaçando seus inimigos. E essa elfa aqui, que é uma sobrevivente de Lenor, quando caiu lá pra Aliança Negra. Então, pessoa que sofreu bastante na vida, essa elfa. E uma coisa legal dele é que ele usa um machado como arma. Só que o machado dele, que é um machado de 2 mãos, né, aquele machado grande, divide em 2 armas, como vocês conseguem ver na própria capa. E aí, né, ele acaba se juntando a uma organização que tá investigando esses rumores sobre a Aliança Negra e descobre que é verdade. A Aliança Negra talvez esteja preparando uma invasão a Califor, né? E aí meio que acaba assim, né? Tipo, um dos últimos
o último capítulo assim, desse volume, é eles descobrindo isso, vendo que a Aliança Negra é real e que eles querem realmente invadir, pelo que parece, né, Califórnia, assim. E uma coisa bem legal que tem no fim desse mangá é que tem, obviamente, né, alguns esboços, né, por exemplo, do que era o monstro antes de virar aquele monstro, né, esse aqui é um monstro, peraí, esse aqui é o monstro, e aí aqui era o esboço do monstro, né, tem essas coisas, tem até um conto, né, uma pequena historinha, né, como vocês podem ver aqui, do que podia ter sido e acabou virando o Califórnia. Isso é bem legal. Eu gosto disso aqui, tá em mangás, HQ, etc. Quando os autores colocam esse tipo de coisa a mais, né? Artes conceituais, concept arts, etc. Eu acho bem legal. Aí o segundo volume, que demorou muito pra lançar, vou até pegar aqui qual foi o ano que ele lançou o segundo volume. O segundo volume foi lançado em 2022. Então, cara, foi 6 anos esperando o segundo volume, né? E ele, junto com o terceiro, e possivelmente o quarto, né? Eu imagino que Califórnia vai ter uns 6 volumes. Ele vai contar a história da queda de Lenore, que eu queria muito ver, né? Porque a gente via lá nos livros como que foi, mas a gente nunca se tinha visto como que foi a batalha de Glórien contra Tuar no First, como Tuar conseguiu vencer uma deusa na porrada. Então eu queria muito saber. E aqui vai contar o passado dessa élfica, que já tinha, né, no primeiro, né? Que no caso ela já tá toda ferida, cheia de cicatrizes. Ela tem um tapa-olho. Nessa elfa aqui, arqueira, que fazia parte lá do... Acho que cavaleiro... Não vou lembrar o nome da ordem de Glórien, lá de Lenore. Mas é uma élfica muito foda. É o que eu posso dizer. Não só isso, também mostra como que era Lenore. E, cara, eu não esperava o jeito que ia ser. Eu esperava uma cidade mais tipo Valfenda do Hobbit. Mas, cara, é totalmente diferente, cara. É um negócio muito mais ambicioso e muito mais bonito, inclusive. Tipo, cara, eu fiquei assim, caramba, isso aqui é massa. E até fala um pouco de como que era a cultura, né? Lá de Lenore, lá dos elfos. E também um pouco das suas politicagens também lá dentro. Que tinha realmente politicagem. Tanto que o sumo sacerdote de Glórien acabava atrapalhando secretamente para o sumo sacerdote do Ragnar, né? Que é o deus da morte dos goblinoides. Então tem então esse plot twist. E ele tem um visual muito de chefão de, sei lá, Elden Ring, sabe? E aí tem toda essa questão, mostra o passado dela e mostra que o nosso protagonista, além de levar muita surra, mostra que ele tem envolvimento com a Aliança Negra e parece que ele é tipo um espião, assim, sabe, da Aliança Negra. Então traz todo esse mistério se ele é um traidor ou não dos humanos e está conspirando com a Aliança Negra, né? Também mostra, obviamente, Thor Arthur e o sumo sacerdote do Ragnar, que é sinistro, assim, tipo, cara, vilãozão assim, que se você leu A Fera de Fogo, sabe que ele já foi de arrasta pra cima, né? E sobre o terceiro, depois que ela conta, né, essa elfa para o conselho lá de Califórnia sobre a história dela, eles decidem interromper para contar para todos os líderes importantes de Arthur para eles se prepararem para uma possível invasão a Califórnia. E tem isso, ela vai, né, tem essa reunião, leva o nosso protagonista como prisioneiro, porque, né, ele possivelmente é um espião da Aliança Negra, possivelmente. E aí leva, né, pra ter essa reunião. E aí ela conta essa história de como foi a queda de Lenore pra a galera de alto escalão de Arthur, né, lá do reinado. E uma coisa que tem também é que ele também mostra o líder dos elfos de Tenebra, porque aqui tem vários tipos de elfos, né? Tem o elfo de Glórien, eles também falam que tem elfos que servem a Lyanna, Tiat, tem até elfos que seguem a Ragnar, né? Porque na verdade Ragnar também tem outro nome que é Lin, né? Então tem esses elfos que acabam servindo também a Lin. Isso é bem interessante, eu achei bem legal essa ideia de elfos servindo ao deus da morte, que também é um deus cultuado pelos próprios goblinoides da Aliança Negra. Eu achei isso uma ideia muito legal, assim. Eu achei muito legal ter um visual de uma antagonista que lembra muito uma cuca macabra, assim. Tipo, mano, quando você olha, você vai perceber que lembra muito uma cuca bem assim macabra. Eu gostei muito. E esse elfo, que na história de Tormenta ele lidera os elfos de Tenebra, que são praticamente os elfos negros, ele é um personagem muito escanteado também na história de Tormenta. E aqui mostra o seu passado, que fez ele virar um servo de Tenebra, né? Aqui mostra a história dele. E aqui no terceiro, ela conta a história e como que Lenore acabou sendo invadido, a morte do rei dos elfos, que aqui tinha um arco muito poderoso, um artefato muito foda, mas quando
ele foi enfrentar o Thor, ele achava que era a flecha de fogo, né? Porque tinha essa profecia, a única coisa que pode matar Thor, Arnofurst, é a flecha de fogo. Só que aquele arco não era a flecha de fogo, então não adiantou. Tanto que, se você for pegar livros de Tormenta que tem a filha do Thor, fala que se ele morrer, daqui a alguns dias ele volta, né? Porque ele só pode ser morto definitivamente com a flecha de fogo. E aí ele acaba derrotando o Rei dos Elfos. Tem um embate entre os dois sumos sacerdotes de Glória e de Ragnar. Ambos têm um embate, o de Glória acaba vencendo, só que aí o própria Glória aparece Lenor para acabar com a invasão. Ela acaba também matando seu próximo sacerdote, porque ele é um traidor, né? Ele fez aliança com os Goblinoides para tentar conseguir meio que uma ritualidade, né? Porque aqui, mesmo os elfos pra cacete, eles ainda morrem. Então ele temia a morte e acabou se aliando aos servos de Ragnar para conseguir aumentar o seu de vida. Tanto que ele já deve ter mais de 1000 anos, tipo assim. Eu acho que os elfos do Tormenta devem ser aqueles que vivem até 700 anos, então, né, tá o de errado. E aí Glória acaba matando o sumo sacerdote e vai enfrentar Thor. E aí tem o início da luta contra o Thor, que aí acaba, né, esse volume, com o Thor sorrindo, porque parecia que agora estava em vantagem, só que o Thor olha pra Glória e sorri. E aí eu acabei lendo também os capítulos que lançaram na Dragão Brasil, e nesses capítulos mostra o final da luta, e não, cara, uma coisa que eu tenho que dizer, esse mangá é bastante visceral e violento, assim, cara, dando spoiler desses capítulos que tem na Dragão Brasil, que depois eu acho que vão pegar, fazer um encadenado para lançar o 4º volume, o Thor, quando luta contra a Glória e vence, o rosto da Glória, que é considerado a deusa dos elfos e da beleza, fica desfigurado. Tipo, mano, é cabuloso, assim. E é bem legal poder ver como que foi essa luta. E também ver o outro visual de Ragnar, né? Como eu falei, Ragnar também é Lyn. E aqui também mostra um visual de Ragnar que é bem diferente, né? Que é o caso, o visual que eu vou chamar de Lyn. Porque o nome dele é Lyn. Eu sei que no livro A Flecha de Fogo, que fala ainda mais sobre essa questão da Aliança Negra e até a ascensão de Thor como deus, também fala um pouco sobre essa questão de Ragnar e Lyn, né? Qual que é o verdadeiro nome dele. Tem isso a se explorar. Não só isso também, né? Tanto eles também tem aqui... deixa eu pegar aqui. Esboços de capa. Também temos... cada capítulo, quando vai mudar de capítulo, né? Tipo, acabou um capítulo, começa um outro, e colocam a capa daquele capítulo quando foi lançado na Dragão Brasil, né? Aqui, ó, capítulo 12, o título. As artes são bem bonitas, assim, eu acho bem legal as artes. Tanto que eu acompanhei esse artista, então eu sempre achei bonito e continuo achando bem bonito. Eu acho engraçado que alguns capítulos, no caso, o segundo volume, cadê? Aqui. O segundo volume, eu acho até que engraçado, que ele começa colorido, aí depois vai pra preto e branco. Isso é bem comum também em mangás, né? Você pega pra ler alguns mangás, tem isso, as primeiras páginas acabam sendo colorido, ou algum capítulo especial tem a primeira parte colorida, depois tudo o resto é preto e branco, né? Não vou mentir, prefiro mais ler mangás coloridos do que preto e branco. Eu sei que pode ser considerado heresia, mas eu prefiro. Mas uma coisa, né, também que tem é que eles também mostram o sequestro da Tânia, que já tinha uma outra HQ que tinha mostrado. Aqui é um pouco diferente como que foi o sequestro da Princesa dos Elfos, né? Que foi por causa desse sequestro que fez a aliança dos Hobgoblins com o restante da Aliança Negra para eles poderem finalmente conseguir invadir, né? Ele não tem essa questão, que é bem legal, porque o Thor, que ele é um vilão, né? Ele age bem diferente de um vilão que você pensa, sabe? Tipo assim, ele é um antagonista diferente, como eu posso dizer. Mas assim, se você gosta da Loja de Tormenta, eu recomendo você comprar, porque, cara, eles são muito baratinhos. Tipo assim, comparado a mangás hoje em dia, eles são bem baratos. Tipo, são bem, tipo, cada um acho que é 20 reais o físico, tá? 20 reais o físico, 25, agora não vou me lembrar o preço certinho. Comparado aos mangás de hoje em dia, que tem mangá que já tá custando 40. Eu sei que tem bem menos páginas, dá pra você ler os 3 em um dia, né? Porque não deve ter nem 20 capítulos, os 3 juntos, comparado aos mangás, os volumes de mangás hoje em dia, que são normalmente 10 capítulos cada volume. Ainda assim, é bem legal, ainda mais se você gosta da Lorde Tormenta, e se você gosta desse plot dos elfos, da Aliança Negra, de Thor no First, eu recomendo. Então, é esse o vídeo, rapaz. Eu queria muito falar, né, de Califor, porque é minha coleção de mangás de Tormenta que eu tenho, é a única que eu tenho, mas eu tenho quase ela completa, só falta lançar o 4º volume, algum dia lanço, acho que talvez ano que vem, ou no final desse ano, eu imagino. E aí, eu vou ter 4 volumes em vez de 3. Eu também quero falar sobre os livros de contos de Tormenta, que eu tenho 2 volumes dos 3, e eu acho bem legal.
Então esse vídeo é pra, se gostarem, deixa o like, compartilhe com os amigos, inscreva no canal, quem não é inscrito, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E se não gostou, deixa o like, inscreva como gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!